Então nós estamos aqui, dia 11 de maio, cidade de Mambaí, estudando a revista Pentecostal. Estamos na penúltima lição. O propósito da disciplina é eclesiástica, né? Então, deixa eu mostrar, os irmãos estão chegando ainda, estão chegando aí na igreja, estão chegando. Nós fazemos a oração e vamos começar. Resolvi o problema do som com essa caixa aqui, ó. O presidente me ajudou a regular. O volume do microfone ficou bom. Eu vou comprar uma caixinha JBL e botar aqui resolvido, 100%. Ficamos de pé, irmãos, para orar? Bem, ficamos de pé para orar. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua igreja, reunidos estamos no teu nome, Jesus. Aleluias, glórias ao Senhor, na presença do Pai, poder do Espírito Santo, na autoridade da tua palavra, para esta manhã de estudo da palavra, Senhor. Nos ajude, ó Deus, porque as coisas do Senhor se discernem espiritualmente, não pela razão humana, para que sejamos edificados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, disciplina eclesiástica, né? É um assunto assim muito vasto e hoje em dia ficou até meio polêmico sobre se a igreja deve ou não deve disciplinar os seus membros. Mas aqui em Mateus 18, foi uma das poucas vezes que Jesus falou a palavra igreja, acho que 2 vezes só. Foi aqui e quando ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Tem igreja mesmo Jesus não falou, né? Porque igreja é grego, Jesus falava grego, ele deve ter falado outra palavra. Mas assim, irmão, olha, se o teu irmão pecar, aqui diz assim, contra ti, deixa eu ver aqui se aqui fala contra ti também, porque algumas Bíblias não trazem esse contra ti, não. Deus, deixa eu ver como é que você está em parênteses. 18 quanto? 15. 18, 15. Aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Deixa eu até dizer, ó. Se seu irmão pecar contra você, eu vou ler o comentário de Oliveira aqui. Começa aqui, ó, pela tradução. Diz assim, ó. Alguns manuscritos não diz contra você. Diz até, se seu irmão pecar, porque aqui ficou limitado. Se o irmão pecar contra mim. Mas se não estiver pecando, escandalizando, não foi contra mim. Então, irmãos, essa questão aqui, saber se foi um acréscimo da igreja, mas deixa eu só explicar. Se teu irmão pecar, não importa se é contra você ou não, você está sabendo que seu irmão tem pecado. Amém? Eu não sei se na sua Bíblia diz que algum dos irmãos tem esse contra você entre vocês, ou tem algum comentário? Como é que diz sua Bíblia? Só tem contra ti, mas não está em pochete, nem tem comentário nem nada. O original não tem contra você. Então é o seguinte, o que acontece, irmão Léo? Vou apresentar para vocês, esse aqui é o Léo. Esse aqui é o Léo. O microfone está aí, Léo. Faça a pergunta de novo, por favor. Tem que apertar o botãozinho para ligar, tá ligado? Brigou não? Brigou não. Tá, vamos responder nessa. Alguém o original, pastor, então seria contra se o teu irmão pecar. Não, a questão dos originais. Presta atenção, irmão. Os irmãos sabem que a original da Bíblia lá não tem. Sim. O livro, primeiro. Os irmãos vejam a nossa Constituição, ela é de 64, Bira? A atual é de 86, né? A atual Constituição brasileira é 88. Ela está guardada lá, protegida, etc. Porque se Deus der. Então, irmãos, o que acontece? Os primeiros livros da Bíblia foram escritos à mão. Não tinha papel. E era feito com... E era pena mesmo.
Tinha a tinta pena mesmo de animal, de ave, quer dizer, molhava o pipi, quanto mais se molha o pipi da pena, por isso que fala a pena, e se escrevia. Os materiais, irmãos, tinha papiro, que era uma espécie de papel muito grosso. É como se fosse um papel de embrulho bem grosso. E outra coisa, irmão, tinha também, irmão, esses eram mais resistentes, mas era caríssimo. Couro de animal. Curtia o couro do animal. Você vai microfonar para nós daí ou não vai microfonar? Pode ser aí? Irmão Jé, o senhor vai microfonar para nós daí? Então o senhor pega aqui para nós, por favor, que o Léo nem ligar não sabe. Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado, não tá saindo, então é com o Rony. Tá resolvendo. Então veja bem, irmãos. Aí esse material de couro, ele era muito melhor. Ele era caríssimo, tanto que eles faziam o quê? Raspavam couro. Raspavam. Para tornar a escrever. Leva lá para Rony que ele resolve. Estava ligado aqui. Para tornar a escrever. Por que isso foi bom, irmãos? Porque quando mesmo quando raspava, tinha um processo que você podia recuperar o que tinha sido escrito antes. Sempre teve isso. E nisso, irmãos, nós encontramos alguns documentos da igreja que alguém pegou, raspou, por exemplo, recebi uma carta, a Estela mandava uma carta para mim num couro. Depois minha carta, ia fazer aquele couro, usar de novo. Nem que fosse para te responder que eu fazia, raspava, escrevia de novo, que era muito caro. Mas mesmo o couro, irmão, mesmo o couro, ele tinha um tempo de vida limitado, porque mesmo o couro apodrece. Ok? Então o que nós temos? Essa é a luta. Veja bem. Então o que a gente tem? Cópia. Da cópia. Vou ficar o dia inteiro aqui. Da cópia. Você cópia da cópia, você não pode. Ok? Aí, irmãos, o que acontece? Com o tempo, uma cópia dizia águia, outra cópia dizia agulha. Entendeu? Um acento a mais, um acento a menos. O que começou a acontecer, irmão? Então nós temos cópias das cópias, que algumas que chamam manuscrito. O que é manuscrito? Manuscrito quer dizer escrito à mão. Vamos ler sobre qual é o original. E essa é a questão, né? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para o senhor. Ó. Nós temos aqui o grego do Novo Testamento, mas isso aqui, nós temos o textos recépticos, então nós temos diferentes cópias. Pastor. Só você acabou de falar, calma, responder a primeira primeiro. Então, irmãos, quando eu tenho duas cópias, uma diz um copo de água, a outra diz 2 copos de água. Qual que é o trabalho aí? Qual manuscrito é mais fidedigno? Vão entender? Nós não temos várias versões da Bíblia? Temos aqui várias. Então, irmãos, a luta dos tradutores, o texto mais aceito por nós protestantes é o texto recépticos, mas nós temos vários textos. Aí nós temos uma. E o que nós temos? Cópias. O que a gente tem antigo, bem antigo, alguns fragmentos, pedacinhos que de alguma forma, já pelo ano 500, conseguiu um jeito de preservar e tá livros inteiros antigos nós não temos nenhum. Entendido? Por que você vê esse fragmento, irmão? Então a gente tem um manuscrito do ano 700, vamos dizer. Mas eu tenho um fragmento desse documento do ano 200. Ele serve para me verificar se houve alteração. Então, irmão,
irmão Léo, a sua pergunta. Mas nós estamos tentando explicar aqui para vocês, ó. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 18, 15. Por favor, é para abrir. Se o teu irmão pecar contra você, aí o que eu li aqui, ó? Comentário: alguns manuscritos não trazem contra você. Diz apenas assim: se o teu irmão pecar. Então, irmão, qual é melhor? Os que têm ou os que não têm? Aí é uma briga, irmão, para tradutor de aramaico, de hebraico, para saber. Então, irmãos, a minha, por exemplo, eu tenho falado aos irmãos, tenho orientado: irmão, eu quero comprar uma Bíblia. Primeira coisa que às vezes pergunta é como é que é a capa, tem zíper, tem fecho, não tem fecho. Primeira coisa que você tem que perguntar quando você quer comprar a Bíblia é qual é a tradução. Foi traduzida a partir de quais manuscritos? Do texto recebe? O Rony está mexendo ali. Agora, irmãos, o que é que acontece? A NVI, acho que é a Nova Almeida, não está baseando mais em um manuscrito. Eles pegam 2, 3 que falam coisas diferentes e procuram saber qual que tem indícios. Uma coisa, por exemplo, uma regra aqui, irmão Léo, fala em tradução. Quando só tem um texto que fala menos e tem um que fala mais, provavelmente a tendência do ser humano é aumentar ou é tirar? Aumentar. Não é. Quando um texto tem menos e o outro tem 2 palavras a mais, não é uma regra, mas provavelmente o que tem menos é mais antigo, que a tendência do ser humano. Se bem que lá em Apocalipse diz: aquele que aumentar ou aquele que tirar. Mas assim, veja bem uma regra: a tendência humana é aumentar. Por exemplo, nós temos nas parábolas interessante. Em Lucas diz a mesma parábola em Lucas e em Mateus. Lucas diz: um homem deu um grande banquete. Lucas escreveu para os europeus. Mateus escreveu para Mateus, esse homem já virou um grande rei. Tendência humana de aumentar. Então aqui tem. Então, queridos irmãos, que todos os irmãos anotem isso. Está com a Bíblia aberta? Se o teu irmão pecar contra você, esse contra você aqui, ó, alguns outros manuscritos muito bons não tem. Começamos a aula com isso aqui, ok? Aí irmão Léo pergunta qual que é melhor. Aí, Léo, qual que é melhor? Você tem que ir lá para o Vaticano estudar os originais, qual manuscrito que é antigo. Por exemplo, essa oração aqui, na oração do Pai Nosso, seja feita, livra-nos do mal, porque teu é o rei, poder. Isso não, Jesus não disse, todas as Bíblias estão entre colchetes. A igreja, por causa da liturgia, depois de rezar a oração do Pai Nosso, aí todos diziam, porque teu é o rei, aí acrescentou. É igual aquela que essa caça de demônio não sai senão com oração. Não é original, de jejum. Jesus falou de oração. Aumentar em jejum. Inclusive hoje algumas pessoas dizem: não sai senão com jejum. Botou o jejum, que nem faz parte, na frente da oração. Jesus nunca falou em jejuar pensando no demônio. Quando eu jejuo, eu penso só no meu amado. Como é que eu estou ali com minha amada e estou lembrando de Lula? Não quero saber desse cara, não. Sai daqui, entendeu? Então, irmão, jejum, veja bem esses problemas de tradução. Você anotou esse texto aqui na sua Bíblia? Se você tem a NVI, ela deve ter essa referência. Vamos ver como é que fala aqui na que eu tenho recomendado aos irmãos. Tenho recomendado muito aos irmãos que leiam a Nova Almeida atualizada, né? Vamos ver como é que está nela. Bom, isso aqui já é um fato importante. Isso aqui muda. Porque se eu limito, se teu irmão pecar contra ti, estou limitando. Mas se o irmão pecar contra Léo, isso é problema do Léo. Não é bem assim, quer dizer, aqui Nova Almeida. Enquanto ele fala, eu vou abrir aqui. Deixa eu voltar para o Léo, peraí. Então, já processou não, Rony? Então, quando ele fala, se
Peraí, você não, vai, fala bem alto. Então, ele fala lá, se pecar contra ti. Na minha humilde opinião. Humilde, essa é uma mais humilde. Se aparecer o mais humilde, você mata, né? Ela não é bíblica, porque ele diz o seguinte: se nós formos lá em Romanos, Paulo ele fala o seguinte: o nome de Deus é blasfemado por causa do comportamento de vocês. Ele está falando para gentil, para mundano? Não, por ele está dizendo para a igreja, não é isso? Exatamente. Pois é, então, se ele está repreendendo a igreja em outras passagens bíblicas, por causa do pecado que muitos estão ou seja, pecar contra ti seria limitado. Exatamente. Ele é o seguinte, irmão, ó. E aí quando ele diz lá também, vocês são sepulcros caiados, vocês estão aí pregando, estão falando o nome de Deus, por fora vocês estão uma maravilha, parece banco de crente bonitinho, mas por dentro estão podres. Então eu acho que esse pecar contra você limita muito. Porque, por exemplo, você vê lá o cara cometendo uma abominação, uma pessoa que se diz cristã está cometendo uma abominação. O nome de Deus, por mais que a grande maioria das pessoas, dos cristãos não vejam, o gentil que vê isso vai dar tá vendo? Então, irmão, o assunto da nossa lição, que eu achei que terminava hoje, mas vai virar um mês, é disciplina eclesiástica. Disciplina, irmão, é aquilo que no catolicismo equivale a excomunhão. Você excomungar. A gente usa excomungar, a gente precisa ser disciplinado, que tem a disciplina litúrgica, a gente vai ser a pessoa na igreja tem. Você fica sem participar da ceia dentro. E tem a exclusão. A pergunta é: a igreja deve praticar disciplina? Hoje, irmãos, a pergunta é: a igreja deve exercer esse controle sobre a vida privada das pessoas? Vamos dizer assim? Se temos um problema muito sério, está aqui o irmão Biratã, como é que chama? A lei da proteção de privacidade? Como é que chama? LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Não, de dados não, de privacidade. Dados é internet. Privacidade, né? Tem um nome. Tem. Privacidade. Temos um problema grave hoje, irmão, de como a Igreja de Deus trata certos tipos de exclusão. E hoje eu trazer publicamente, nem que seja na igreja. Na igreja de Deus é assim, irmão, você concorda? Conforme vou mostrar para vocês, conforme o que você praticar, o conselho resolve. Conforme tem que trazer para a igreja, registrar para a igreja. E conforme hoje eu trazer uma coisa, disse, irmão, a irmã Marcelene roubou um giz lá na escola. E eu levo ao conhecimento, embora não seja geral, mas é público, ela pode processar a igreja. Pode, processa. Temos que ver isso. Mas enfim, irmão, a igreja deve. Por quê, irmão? Veja bem a dificuldade. Já vou voltar para o texto. Nós estamos só lendo a metade, só o começo do texto. Algumas igrejas hoje não têm membros. Eles têm sócios. Pega o seu carnê de sócio. Os irmãos acham que nessas mega igrejas neopentecostais eles acompanham a vida de cada um dos sócios? Está vendo o problema? Não sabem. A Igreja de Deus e outras igrejas pentecostais, que irmão, tem os pentecostais, que foram igreja no final do século XIX, final do século XIX, ano 1800, finzinho de 1800, chegando em 1900, irmão, o Pentecoste pipocou no mundo inteiro. E há algumas pessoas que não entendem, acho que Pentecoste foi uma coisa que aconteceu lá na Rua Azusa, em Los Angeles, uma igreja metropolitana, onde o pastor tinha que lidar com questões sindicais. Era outra coisa, e teve um Pentecoste lá. A igreja de Deus tem um Pentecoste na roça, Campo Creek, roça, não tinha nada a ver com a igreja metropolitana. Inclusive foi mulher que começou lá com mulheres e tal.
No mesmo tempo, irmão, sem que tivesse contado aqui no Chile, estourou o Pentecoste, na Europa, na China, para todo lado. E são modelos diferentes de Pentecoste. Porque alguma igreja acha que é dona do Pentecoste. Se o pentecostalismo de vocês não foi igual ao nosso, é que esse Pentecoste. Não, irmão. A igreja não é igreja pentecostal diferente do seu Pentecoste, que vocês conhecem de muitos outros. Mas aí, irmãos, as igrejas pentecostais têm sistema de registro de membros. Os irmãos têm um cartão de membro, se tiver pega, você tem um número de cadastro, é seu para sempre, você morrer continua sendo seu, você ressuscitar um dia, é seu de novo. Onde, irmãos, a gente não vive policiando. Eu não sou policial, não tenho vocação para policial, não tenho vocação para estar andando de noite, ver se eu pego gente na rua, porque o meu quero é dormir, tomar no gelado em casa. Mas, como o irmão Léo levantou aqui a questão, a nova Almeida, como é que fala, né? Mas, se alguém, vermelho não aparece, se alguém escandaliza, a gente fica sabendo. Aqui, mamãe, até a cor da minha meia, não sabe. Digo, o pastor Silas contava, deixa eu ver se eu mudar essa configuração aqui, para mudar a cor da página. Mudei de cor branco, deixa eu ver. Viu? A gente sabe, né? Todo mundo sabe. Então, aí o pastor Silas contava do rapaz doido de mudar a igrejinha da roça da nossa para a capital. Mas por quê, irmão? Não é porque lá a gente faz as coisas e ninguém fica sabendo. Em Goiânia você sai de Garavelo para Novo Mundo. E aqui não, mas então veja bem, irmão. Esse não é policiar, é o controle. Aqui a gente fica sabendo. Mas e como fica grandes igrejas, Igreja de Deus Sobradinho, Guará, igreja aí chegando aos 1000 membros, cidade metropolitana, a Igreja de Deus tem um sistema onde os conselheiros são tipo os olheiros, os irmãos comunicam e a gente fica sabendo, não, estão achando que fulano tal, e a gente vai investigar, a gente investiga, a gente reúne, e conforme for o caso, a gente vê o que faz e devolve para a igreja. Então, irmãos, uma igreja que não tem, por isso chama membro, porque se esse meu dedão aqui pegar uma infecção grave, eu posso chegar ao ponto de ter que amputar o dedinho para não perder a mão. A palavra excluir equivale a amputar, é um membro, amputou o quê? Porque senão ia contaminar. Nós não temos propósito da disciplina. Mas, irmão Mauro, algumas igrejas não tem mais membros, tem sócios. Então, entre aqueles membros que estão ali, um está vivendo de um jeito, ele está vivendo de um jeito, e pronto. Então, a grande questão hoje é se deve ou não deve ter essa disciplina. Vamos ver aqui em Mateus 16. 18. Mateus 18, 15. Vamos ver como é que fica aqui. Na Nova Almeida. Aqui está dizendo assim, ser igual pecador. Então, irmão, estou trazendo essa informação porque eu tenho ela da NVI, essa é de estudo. Amém, irmão? Mas eu prefiro, aí uma pergunta, eu prefiro o mais curto, se teu irmão pecar. Agora, é lógico, se o pecado for contra mim, veja bem, agora vamos especificar aqui. Vá e a sós com ele, mostra-lhe o erro. Agora, não seja contra mim ou não seja contra mim, se eu tomei conhecimento, vamos dizer, uma Marcelina está sabendo que é um pecado meu. Ela já vai na conselheira Dorinha.
Ó, beberá, é isso que tem que fazer? Esse é o problema. A gente não quer seguir o roteiro de Jesus. Se Marcelene sabe que me descobriu do pecado, qual é a obrigação dela? Não, isso não é problema dele, não é problema meu, isso não é problema meu, isso é problema do conselho, mas e assim, quem pecar, irmão, quem? O seu irmão. Vai ser irmão. Irmão, qualquer coisa que acontecer com meu irmão, lembra a pergunta de Caim? Vamos lá, gente, você vê? Lembra a pergunta, eu vou pegar aqui na mesa, aqui não tem? Só para você ver. Lembra a pergunta de Caim, irmão? Essa pergunta aqui é complicada. O Novo Testamento, Antigo Testamento. Gênesis, onde é que Caim matou Abel? Foi em que capítulo? 6, 5, 4? 6, 4. Vou poder não quer mesmo. Mas é que não vai, não está lendo. Deixa eu ver aqui. É 4? Agora vai, 4. Caim e Abel, muito bem. Olha a pergunta, irmão. Essa é uma pergunta ótima. Quando o senhor pergunta, porque você está irritado? 9. Aqui. Vamos ao campo. Levantou, matou. A pergunta do Senhor: onde está o teu irmão? Resposta de Caim: sei, sou responsável por ele. Olha aqui bem, onde é que a nosso estudo chega? Nós estamos lendo metade, a primeira frase de um versículo. Fomos lá nos originais. A pergunta, a gente voltando aqui é o seguinte, irmão, voltando aqui. Se o teu irmão pecar, vou riscar aqui o contra você. Direito. De quem é a tarefa de ir lá restaurar esse irmão que você sabe que ele está em pecado? De quem é a tarefa? De quem descobriu. Aí eu uma piada da igreja, uma vez a pastor chegou e tinha uma lâmpada queimada baixinha assim, ó. Irmão, como é que essa lâmpada aqui? Irmão, tem que reunir a comissão de síndico para ver quem compra, quem troca. Ele foi lá e trocou. Bem mais simples. Vamos começar com isso aqui, irmão. Quem é responsável pelo seu irmão, pela sua irmã, seja quem for na igreja? Você. A resposta de Caim é de muitos de nós hoje. Estou sabendo uma coisa de Marcelene, isso não é problema meu, vou deixar isso aí para o conselho resolver, ou então levo direto para o conselho. Não, é seu irmão, você é responsável por ele. E faça o que? Vá com ele a sós. Você resolve, irmão, deixa eu ficar para você. Tem casos de que ninguém sabe aqui, de gente que quando ninguém não ficou sabendo, veio a mim, eu fui a ele. Ele conversou, arrependeu, chorou, eu mesmo disciplinei, restaurou e está aí. Ninguém ficou sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo. Agora, a partir do momento que eu sei do pecado de Marcelene e eu levo para Dorinha, aí já tem alguém sabendo, pela minha boca. Então, primeiro, irmãos, a primeira. Você lembra aqui, outra aqui, irmão? Tem um texto interessante. O pessoal da Árvore da Vida interpreta isso aqui interessante. Depois do dilúvio, eles interpretam assim. Depois do dilúvio, quando Noé saiu da arca, ele ficou tão contente que ele fez o quê, irmão? Plantou uma vinha. Plantou uma vinha. Ô irmão Noé. Pastor, mas demorou para ele ficar bêbado, hein? Peraí. Não, mas do fim do dilúvio, né? Aqui, irmão, ó. Aqui, vê isso aqui. Né? Antes de Deus com Noé, Deus disse, da aliança, Noé produziu a bênção. Aqui, Noé era agricultor, claro. Naquele tempo só tinha agricultura e pastoreio, vaqueiro. Bebeu do vinho.
embriagou e ficou no meio da rua? Não. Ele ainda tem. Na casa Tem. Uma vez eu vi um pastor disciplinar um irmão, que no tempo que eu converti lá em Anápolis, 80% eram de ex-drogado. Então não continuava acontecendo dentro da igreja prostituição, um monte de trem. Tudo que você pensar. Aí, irmão, o irmão era até dono de uma farmácia caseria, que ele viajou. E o irmão entrou no corredor da casa dele e foi olhar no quarto dele. E a mulher dele estava com outro. A mulher do farmacêutico estava com outro. Pastor, irmã fulano está com o marido da irmã Beltrano. Começou com essa menção, eu olhei pela janela do quarto. Duas coisas. Primeiro, você cometeu um crime. Como é que o marido está viajando? O que você estava fazendo lá? Como é que o marido está viajando e você está espiando o quarto da irmã? Você vai ser, vou cuidar do caso dele, mas você vai ser disciplinado também. Mas o que você anda fazendo? Não é esquisito, irmão? Veja bem, como é que você está fazendo? Você vai ser disciplinado. Qual era a sua intenção? O que você estava procurando? Né? Então, irmão, primeiro foi dentro da tenda, não foi na rua. Então, isso aqui vem dizendo para nós que existem pecados que são feitos no privado e pecados são feitos no coletivo. Pecado é tudo igual, o tratamento deles é diferente. Então, mamãe ficou. O Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu irmão, foi o quê? Foi contar aos seus dois irmãos. Olha o problema, irmão. Olha que o problema. Foi o mesmo caso do rapaz lá, que viu a irmã traindo o marido dentro da casa dela, no quarto dela. Pode contar? Pode contar? Inclusive, irmão Tassim está aqui. A justiça diz isso. Quando houve aquele acidente, ele não gosta mais, houve um acidente, né, Tassim? O carro atropelou seu filho, ele morreu. Tinha uma versão do policial. Tinha uma versão do policial dizendo, descendo para Buritidó, daquela igreja católica, que o carro veio aqui na igreja católica e o rapaz bateu no carro. Bem, aí um dia, né, assim, um dia eu tinha que resolver uma coisa lá em Alvorada, o Tassim pediu para ele voltar rápido, chegou lá e resolveu lá em Poça, eu fiquei com raiva, era para voltar, fiquei em Alvorada sozinho, vou esperar aqui, ele não sabe, cara, como é que coisa, vou esperar aqui, resolvi andar, vou lá em frente à casa do sujeito que atropelou e matou. Irmão, o carro vindo assim, e a moto assim, onde é que ele está amassado? Do lado? Do motorista! Aí o carro estava amassado do lado do passageiro. Então, peraí. Quer dizer assim, irmão, se veio aqui, quem vem ali da igreja católica, a visão é ampla. Agora, irmão, se eu venho descendo, vou daqui para lá, e alguém vem de Alvorada e vira de uma vez naquela, eu não vejo nada. Assim, ligado, você vê a história aqui, ó. Não foi isso não, que o policial escreveu não. Onde é que eu vou mexer? Foi ao contrário. Procuramos o sargento, naquela época sargento, já é tenente Paulo, né, da nossa igreja. Ó, irmão, coisa tá errada. Não, a gente não erra. Tá certo. Só que o sujeito ele era vereador, né, e tal. Eu falei, tá assim, vamos tirar foto. Eu falei, sargento, vou tirar foto. Se você tirar foto do carro do indivíduo na garagem dele, ele te processa. Você não pode, entendeu? Você não pode tirar foto do carro de nada. Irmão, passou dali da divisa da casa para dentro, você não pode nem tirar foto. Correto, Alvirata? Não pode. Eu falei, e aí, o que vamos fazer? Célia estava junto. Qual de vocês dois está disposto a ir comigo para a cadeia? Que eu vou tirar foto. Inclusive o pastor Eduardo Chaveiro, ele era fotógrafo, ele tinha uma máquina, uma lente que era o Eduardo, presta uma máquina aí.
Fomos lá, tiramos a foto. Ele ficava tirado para reunir do sargento, do policial, e o cara que estava dirigindo o carro. Aí chegamos num teto assim. Não, esse relatório seu aí, amigo, está errado. Aí o policial, diante daqui, falou, realmente, ele vinha de Alvorada mesmo. Quer dizer, meu rapazinho na moto, o cara entrou de uma vez ali. Mas isso aí não interessa. Mas aqui, irmão, presta atenção. Eu não sei se isso chama invasão de privacidade. Como é que chama? Eu estou lá dentro dos muros da minha casa. Aí acordo, saio lá de manhã, que eu vou usar para fazer de roupas íntimas pequenas, lá no meu quintal. A vizinha, meu muro é 2 metros, a vizinha, ué, se ela está me vendo, quem ela está querendo me ver no meu quintal? Quem é que é errado, irmão? É ela. Então, presta atenção assim, o caso está dentro do nosso assunto. A nossa escola anda bem, porque ela anda mais do que o necessário, né? Ficou no dentro de sua tenda. Ué, irmão, bom, qual é o problema? Desculpa aqui, a gente faz. Qual é o problema se eu quiser ficar no dentro da minha casa? Só eu e Beth. Ai, estou com tudo que eu não quero usar nada. Tem problema? Nenhum. Pô, se eu tiver criança pequena, mas só eu ficar o filho que eu quiser. Dentro da minha casa. Alguém sobe no muro, vai vigiar a minha casa e me vê lá dentro de casa. Quem é o errado? Quem subiu no muro? Foi o caso de Noé. Irmão, Noé até aqui não fez nada. Ele ficou dentro da sua casa. Mas o filho viu. E devia ter feito, irmão, o que os irmãos fizeram. O que os irmãos fizeram? Pegaram uma capa, andaram de costa, foi lá e cobriu o pai. Aqui tem 2 coisas aqui, irmão. Encobrir o pecado. Encobrir não no sentido de esconder, no sentido de não divulgar. Entendeu? E encobrir na Bíblia não significa tratar. No Antigo Testamento, Deus, nosso pecado estava coberto. Até que veio Jesus e resolveu. Estava coberto. Então o caso de Noé, ele é assim, modelo. Vieram os outros, cobriram. Mas Cã revelou. Oh, meus irmãos, nosso pai está dentro de casa, miando e bebelado. Resultado qual foi, irmão? Quando Noé vivo, então maldito seja Canaã, servo do servo. E continuou, mas os outros 2 sejam abençoados. Maldição. Voltando aqui, maldição. Tá bom, irmão? Então, irmão, aqui, se o seu irmão pecar, vá sozinho com ele e mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. É só se o pecado for contra mim, ou qualquer pecado que eu fique sabendo que alguém, eu irmão, fiquei sabendo de um caso, ou eu descobri, primeiro se eu fiquei sabendo, quem me contou já não devia ter contado, devia ter ido lá. Irmão, se a gente faz a coisa do jeito certo, pode ser mais dolorido. É um remédio mais dolorido e mais amargo. Os remédios de Jesus nem sempre é o mais doce, não. Já tivemos pessoa aqui que recusou o tratamento da igreja. Não aceito não, leva meu irmão para estar na igreja. Resolvemos de um jeito. Só que o problema não resolveu. Ela quis um outro remédio. Toma remédio, só que não curou. O problema não resolveu. Aí um dia veio para mim, chorando, eu falei, indivíduo, não sabia se eu não sei muito. Se você tivesse aceitado o jeito da igreja tratar, tivesse levado seu caso para a igreja, você podia ter sido curado. Mas, então veja bem, nem sempre o remédio de Jesus é o mais doce, mas muitas vezes o remédio que funciona é o mais doído e o mais amargo mesmo. Então, irmão, o esquema de Jesus é esse. Ninguém pode trazer, irmão Léo, me ajuda.
muda aqui que eu estou com um problema, vou mudar de Marcelino para Gildete. Sem que primeiro eu tenha feito o quê? Ido lá. Outra coisa, irmão, fiquei sabendo, não me interessa, eu não quero mexer com isso, isso é coisa do conselho, mas ele é seu irmão, lembra lá de Caim, ele é seu irmão, ou nós não somos mais irmãos, nós agora somos sócios de um clube religioso. Veja quanto que muda, irmão. Na membresia nós somos irmãos, membros uns dos outros. Tudo que acontecer com um, se eu machucar aqui a unha do dedinho medido do pé, o corpo todo vai sentir. Mas se nós somos sócios de um clube, sua vida não tem nada a ver com a sua vida. Então veja bem, tá bom? Aí você ouve o sermão. Se ele não ouvir, leve consigo. Mais um ou dois, isso aqui no caso na nossa igreja, eles digam, aí é o conselho. Aí traz o conselho. De modo que, irmão, qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que isso aí está dentro da lei de alguma coisa. Uma testemunha pode ser contestada. Mas ele está falando isso de mim porque tem raiva de mim. Ele está inventando isso aí porque eu devo dinheiro para ele e não paguei. Agora, 2 ou 3 testemunhas é bem complicado, porque isso é formação de quadrilha. Vamos formar uma quadrilha aí. Peraí, que importância é essa que você tem? Que estão formando quadrilha para testemunhar. Então, irmãos, a lei é essa. Agora, aqui, como é que fica a testemunha? Quando o conselho, geralmente a gente vê no conselho, quando é caso de mulher, a gente pede que as mulheres vão lá conversar com a mulher. Quando é caso de homem, a gente manda homem conversar. A gente tem até esses critérios aqui. Aí, mediante, a gente tem 2 ou 3 testemunhos que vai e traz para o conselho inteiro. No nosso caso, acho que são os 13. O conselho inteiro. Aí diz assim: se recusar ouvir, faz o quê, irmão? Aí você conta para esse aqui que é o problema hoje. Contar para a igreja. No nosso caso chama Assembleia de Membros. Uma Assembleia de Membros para tratar do caso de um irmão, uma irmã. O pastor, o conselho já foi lá, conversou com ele, não atendeu. Foi uma comissão de conselheiros conversar com ele, não resolveu. Ou resolveu, e o caso dele estamos trazendo para a igreja. Hoje isso pode dar processo. Não sei como é que nós vamos mudar essa lei, mas continua tratando, nem que seja do conselho, porque quando é coisa que o conselho resolve, o conselho resolve e só comunica a igreja. Comunicamos à igreja que a partir dessa data a senhora Marcelene e tal não é mais membro dessa igreja. Pronto, só isso. Agora, quem quiser no privado saber o que foi, procura, ele diz o que foi. E se vier procurar, eu falo assim, vai perguntar para ela. Eu faço, pastor, o que foi? Vai perguntar para ela que ela te conta. Está vendo aqui, irmão? Tem um procedimento. E se ele recusar ouvir a igreja, aí sim, exclui. Trata-o como pagão ou publicano. Eu quero distribuir ainda hoje. Os irmãos entenderem como é. Porque tem muitos que batizaram já tem muito tempo, mas eu nem lembro mais. Como é que é? Tem uma dúvida, pastor. Sim, irmão. Isso aqui, vou rapidinho para vocês lembrarem. Por favor, alguém distribui isso aqui para mim? Aleluia. Eu vou pegar a mão do lado e Ron do outro, eu posso dar uma trabalho para lá. Do lado, já vou ficar com um aqui. Vai, peraí. Eu tive que ter ligado as duas folhas. Foi não, tá errado aí, tá errado aí. É 2 folhas. Eu não estou aqui, é 2 folhas, viu, irmão Mauro? Oh, meu Deus. Primeira folha, irmão Mauro, é a que tem essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a primeira, e a outra é que vem dizer assim, abandono da igreja. E termina desse ladinho aqui atrás é a outra, tá bom? Vai tentar separar. Vou explicar para vocês como funciona, irmão.
E quais são os casos que a gente trata, né? Muito bem, irmão Léo, deixa eu botar aqui meio. Diga, irmão. Pastor. Vocês querem água de coco gelada? Não, né? Tem que ser polêmico, não é difícil. Deixa eu fazer uma pergunta. A dúvida para esclarecimento para a minha pessoa, tá? Não é para criar dúvida, não. Não é porque você já sabe a resposta que é bem que eu digo. Mas lá em 1 Coríntios 5,19, ele diz lá: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente os impuros deste mundo, ou os aparentes, ou os roubadores, ou os idólatras desse mundo. 1 Coríntios? 1 Coríntios? Foi, 1 Coríntios 5, 9 a 13. Tá. E no caso disso aí, mas agora. Vai, fala mais longe, está muito alto, vai mais longe, está muito alto, mais longe. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, esse tal deformais. O que acontece? Eu já tive com alguns irmãos aqui da igreja falando a respeito dos bandidos que tem aqui na cidade que se vestem de crentes. E eu não considero essas pessoas irmãos. Tá. Eu estou errado. Vai ter que virar bem para você assim, ó. Eu estou errado. Irmãos, é o seguinte, veja bem, a nossa lição vai tratar disso tudo, tanto que agora já são 10 para as 10, e a gente vê isso aqui. Veja bem, primeiro nós temos que começar lá do começo, lá do versículo 1, vai, o que estava acontecendo, irmão? Lá em Corinto, veja aqui, imoralidade na igreja de Corinto. A palavra Corinto é uma gíria para bordel. Deve fazer, vamos corintianizar? Mas significa que era praticar uma coisa imoral relativa a sexo. A igreja de Corinto, irmão, foi a igreja que mais tinha dom espiritual, que tinha muito problema também. Foi a igreja que serviu para nós onde mais tipo de problema que possa existir tinha. Por quê? Porque era uma igreja da Grécia, uma igreja de cultura liberal, onde tudo vale, todos os deuses, todas as formas de sexo, tudo vale. Ouve-se aí que entre vocês existe imoralidade. Aonde, irmão? Entre Você. quando é fazer, ouve-se aonde? Por aí. Mas o que quer dizer uma coisa que se ouve por aí? Quer dizer o quê? Colocou, fofoca. É de domínio público. Ô irmão, você vai levar isso para a igreja? Mas a cidade toda já sabe que é novidade. Não, mas todo o jornal do posto, até os cachorros da cidade já sabem. Mas ouve-se por aí. Imoralidade tal como não existe nem mesmo gentio, alguém que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, que não era mãe, não é a mãe, devia ser viúvo ou divorciado. Moçada, né? Não tem velho feio, só tem velho pobre. Velho feio, tinha um filho, aquela besteira. Uma vez eu quase que eu morri uma vez lá em São Luís, em Piracanjuba, o pastor era em Piracanjuba. O pastor ficou viúvo, velho, mais velho que eu hoje. Aí eu fui lá pregar, irmão, ele não casou comigo da igreja de 16 anos. Eu lembro uma vez que o irmão Floriano e certo irmão idoso que ia casar, e nós estivemos junto no quarto. Aí nós vimos aquela mochila, eu falei, meu irmão, gente, olha o que esse irmão quer fazer na vida. Dito feito. Casou com uma bem novinha, não sei o que, é para se sentir novo. Mas eu sei assim, que esse irmão aqui parece roteiro de filme pornô. O cara casou, tinha um filhão, a menina parece que era nova. Não demorou muito, o que estava acontecendo? Estava pegando filho. E o pai achando que era o gozão, casou, acho que se já não casou, de olho no filho. A gente fica preocupado é quem tem filha. Isso é mais grave. Quem tem filha, é solteiro ou divorciado, e casa de novo com filha nova, o cara casa com a mãe pensando na filha. Verdade. E aqui parece que já casou pensando no filho. Aí casou os três, né? Os três lá, dentro da igreja.
E tudo indica que o velho sabia. Porque se ouve por aí, a não ser que você aquele caso, todo mundo sabe, só não ele. Realmente, se diz que é o último a saber, é um que não precisa nem saber. Todo mundo sabia. E tudo na mesma igreja. Andam cheios de orgulho quando eu ter lamentado. Ó, deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Paulo está dizendo, igreja, vocês têm que tirar algumas pessoas. Existem pessoas que não podem permanecer na igreja. A igreja não pode aceitar essas pessoas como membros. É o que a gente chama de disciplina. Está entendendo? Agora, irmão, disciplina num sistema onde não tem membresia, só tem sócios, que você faz da porta para fora. Ô igreja, está se intrometendo na minha vida? Se intrometendo na minha vida? Não, irmão. Não intrometendo nessa. A igreja é um tipo. É até complicado, não, quando você vai fazer conta de banco. Quer dizer, a igreja não é associação, mas é comunitário. Tudo é comunitário. É complicado, né? Mas até em associação, meu sogro não sei se ainda é chefe da associação. Até em associação tem coisa que o sujeito deve se associar, não tem? Tem. Não, quem fizer a associação dos quiosques, quem não fizer até o fim de maio, a primeira etapa perde, passa para outra que queira. Tem, mas a igreja também tem. Mas o que eu digo é que hoje, irmão, alguns tipos de movimento neopentecostal principalmente, não tem esse tipo de regulagem. O sujeito entra, ele entrega todo mês a mensalidade, e ele é da igreja, e na hora de servir a ceia, eu imagino. Irmão, como é que eu vou no estádio de futebol? Eu tenho condição de saber quem está ali? Não. E vamos distribuir ceia para 5 mil pessoas. Que é isso? Que é isso? Ceia, a igreja tem que ter um sistema de saber quem está em condição e quem não está em condição. Porque tem um tipo de disciplina que fala, a gente vai esperar, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, consegue falar assim. Nós achamos, eu vou tentar te mostrar aqui, mas deixa eu ver se eu tenho aqui na área de trabalho aí. Obrigado, irmão. Faltou 8 capas, né? Vou tentar, deixa eu ver se ainda tem ele aqui. Abrir coisa demais. A área de trabalho, deve estar minha área de trabalho, meu Jesus amado, deve estar minha área de trabalho. Opa, minha área de trabalho deve estar. Meu Deus. Documentos, sai documentos. Aqui, ó. Olha, desligamento. Irmão, eu vou te mostrar como funciona isso aqui, ó. Isso vocês receberam aí. Ficou faltando as capinhas, né? Deixa eu ver se não tem aqui, irmão, dentro da bolsa mais. Algum show. Faltou assim, ficou bem perfeituoso aí, né? Ficou faltando muita coisa. Eu tenho aqui a segunda, uma segunda. Era para mim ter grampeado. Ô irmão, o tanto que eu tenho. Se tiver aqui, ó, aqui, ó, elas aqui, irmão, olha. Isso aqui tudo é a segunda, ó. Quem está faltando na última? Isso aqui tudo é a segunda, ó. Tudo é a segunda. Ei, porque ficou aqui. Tá. Nós vamos ter que continuar nessa lição. Funciona assim, irmão. Todo mundo foi batizado, mas é bom revisar. Estatuto social. Por que estatuto social, irmão? É o que rege o funcionamento. Não, porque nós temos um livro chamado Ensino, Disciplina e Governo da Igreja de Deus. É de Egito. Esse livro, irmão, ele é o mesmo nos 200 países onde a igreja está presente. Agora sobrou? Ficou faltando capinha. Só capa. Tá. Quem ficou faltando capa aí depois eu trago. Então, é o mesmo. Acontece que o Brasil é um país leigo, não quer dizer que não tem religião e que é Deus, quer dizer que é leigo. O Brasil não tem nenhuma religião oficial. Todas as religiões são válidas, são aceitas, devia ser tratado de modo igual.
Então, irmão, é todas essas coisas que tem na Bíblia, que a gente vai ler aqui, que justifica a igreja dizer, você vai ser retirado da igreja. A gente teve que fazer o estatuto registrado em cartório para valer na lei brasileira, a lei da associação nossa. Eu não posso chegar, a igreja não pode, a gente exclui uma pessoa e essa pessoa processa a igreja. Eu vou lá e digo, doutor, isso aqui está na Bíblia. E desde quando Bíblia é lei, eu digo, doutor, isso está no nosso estatuto social. Foi registrado e todas as pessoas que são membros da igreja de Deus concordam com o estatuto social. Entendemos isso aqui, irmão? Veja como é que é. Não reconhece. Por exemplo, problema de homossexualidade. A gente está dizendo aquilo que está escrito em Levítico 20 e tanto. Porque no Brasil não pode considerar. Aqui, membro da igreja de Deus. Tem membro de categoria 4, 5. Membros maiores são categoria 4 e membro menor, que é um problema mesmo, menor de idade. Mas imagina uma menina de 16 anos, membro da igreja, que engravida produção particular por aí. Aí eu vou trazer o caso dessa menina de 16 anos para a igreja, ficar sabendo. Problema. Aí é como os pais são, não autorizo de forma alguma esse procedimento da minha filha. Não permito. A gente tem que resolver algumas coisas que as leis estão pedindo. Agora, irmão, membro, por quê? Porque tem membro da categoria 3 que são os pastores. Os pastores são julgados por um conselho de pastor. Não quer dizer que a igreja não vai tratar o caso dele, a igreja vai tratar, porque, irmão, eu sou membro dessa igreja. Os pastores da igreja deles são membros da igreja. Eu sou membro da igreja igual aos irmãos, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Tudo que é relativo a qualquer membro, eu também estou enquadrado no mesmo. Pastores da igreja são membros da igreja. Mas a questão já de ministério, etc., e de julgar também, tá. Mas vem aqui, mas olha. Aí tem aqui, irmão, ó, tem dois tipos, irmão. Dois tipos. Faltas passíveis pela diretoria. Quer dizer, esse que eu vou listar aqui, eu dizer, irmão, o conselho resolveu o caso de alguém lá, não falou nada para a igreja, e o meu caso quer levar para a igreja, está me tratando de forma de ter o seguinte: quem é a maior autoridade da igreja? Assim, humanamente, tirando Deus. Quem é? A igreja. Essa igreja põe pastor, tira pastor, muda de placa, muda de nome, é a igreja soberana. Então, irmão, tem a autoridade. O que é o conselho? Autoridade delegada. Os irmãos delegaram através de voto. Como a igreja não pode estar reunindo para resolver coisas, um conselho é fácil de reunir. 13 pessoas, 12, 10, com a metade do mais grande é um. Então os irmãos, através de voto, escolhem os conselheiros que vão decidir com vocês algumas coisas. Tem coisa que a igreja não tem como delegar, tem que ser ela para resolver. Então aqui vem uma lista, e depois não vem os outros aqui, ó. Aqui, faltas passíveis. Essa aqui, irmão, diretor pela direção mesmo presente, aqui, irmão, conselho de comunicação, é só diz aqui. Aqui, irmão, recomendamos, mas os membros têm que decidir, têm que trazer para a igreja. É o que acontece, irmão, se o conselho resolve um problema desses aqui, que tem que ser a igreja que resolve. Qual é a validade dessa decisão? Está no estatuto. Nenhuma. O conselho tomou atribuições que são da Assembleia de Membros. Não podia ter feito isso. Mas aqui mesmo, eu vou entender. Então aqui, primeiro, ó, roubo ou furto. Qual é a diferença de roubo ou furto? Roubo é quando eu chego e tomo. Furto é quando eu vai para lá e guardo lá todo. Bigamia é quando o homem tem mais de uma. Poliandria é quando a mulher tem mais de uma. Homossexualismo, pedofilia, estupro, incesto. Agora, o importante é essa letra G aqui, ó.
Essa aqui é que é importante. Tira bem aqui, o que é que diz da letra G, irmão? Reincidência. Ah, mas alguém aqui praticou qualquer coisa dessas aqui, já leva. Não, irmão. Nem vai conversar. Por que você rouba? Você não tem precisão. É um vício. É um vício. Um rabino, o maior rabino Sorel, parece, do Brasil, um porto de rico, foi pego roubando gravata. Pegaram roubando gravata. Ele podia comprar aquela loja. Tá bom, nem sempre o roubo é por necessidade, às vezes a pessoa tem vício. A gente vai procurar conversar. Se for preciso, a igreja dá um jeito de custear um acompanhamento psicológico para essa pessoa. Agora, irmão, aqui vai dizer embriaguez, alcoolismo, embriaguez. O irmão fez igual a Noé, irmão. Bebeu, pior. Vamos excluir? Não. Vamos conversar. Você pretende parar com isso? Foi um vacilo? Ô irmão, está arrependido? Mas vai que primeiro não deixar fora da ceia um tempo. Não pode. Porque também lá fora está sabendo. Corrigiu? Daqui 3 meses, miou de novo. Pode ser final, pode, conforme for o caso, vamos te dar mais uma chance. Agora, a pessoa que definitivamente demonstra que não quer abandonar aquela prática, não quer, aí a gente tem que proceder a tirar. Agora, não sei aqui, meu irmão, prática de homicídio, né? Manuel matou um. Se for lá é fácil de entender. Olha. Se o irmão matar mais um. Não, aí não tem jeito não, ué. Esse aqui. Esse aqui, irmão, não tem. Olha, você matar mais um. Matou mais um, você matar mais outro. Não. Então, agora vai legítima defesa. Mas enquanto o processo corre, está suspenso. Então, veja aqui, irmão. Uso, cultivo ou tráfico de entorpecente. Não, eu não uso, não, eu só vendo. Não. Droga ilícita. Se liberar o cultivo, eu posso plantar? Não, aqui na igreja de Deus, a igreja de Deus continua, nós continuamos não aceitando. Mas posso falar uma pergunta? Porque você já tem coisa dela. Em Gênesis, a palavra de Deus diz assim, que Deus deu toda a erva verde para o mantimento do homem. Eu não vou entrar nessa questão hoje. Então aqui, irmão, mal crime punido por detenção, reclusão nos termos tal. Mal crime, transitado, julgado. Aí o sujeito foi acusado de ter roubado uma motosserra. Ele é da igreja. Pastor, eu não roubei a motosserra. Mas lá no órgão judicial competente, penal, foi investigado e declarado que ele roubou a motosserra. A igreja pode ir contra uma decisão, dizer não, o judicial está enganado? Pode não, irmão. Pode não. E se realmente estiver? Não, se ele não tiver roubado. Se ele não tiver roubado. Aí veja bem, onde é que ele tem que provar que não roubou? Lá. Ele fica suspenso. Se precisar da igreja ajudá-lo de alguma forma, tendo aí orientação jurídica dos nossos advogados, até pagar, ele vai ajudar. Mas a igreja não pode anular uma decisão judicial. Pastor, e como nesse caso do 8/1, por exemplo, a gente sabe que isso é um. Como é que faz a respeito? Vamos lutar pela anistia. Ok? Mas nesse tempo a pessoa fica excluída no caso da igreja. É bom. Bom, ainda bem que aqui não teve ninguém, né? Mas a próxima aqui, tem que ser pela igreja. Primeiro, abandono da igreja por 6 meses. Deixar de dar bom testemunho público. Não cumprimento dos deveres. Ato de violência, agressão física, agressão verbal. Prática imoral, pornográfica, adultério, fornicação e etc. Então, qualquer um desses casos aqui, né? Porque é o seguinte. Na igreja de Deus é assim, irmão. Primeiro, o conselho vai reunir para tratar o caso. É Marcelino hoje, vai reunir para tratar o caso da Marcelina.
Marcelene, comunicado. Senhora Marcelene, no dia tal hora, o conselho estará reunido para tratar de um caso referente à senhora. A senhora é convidada para estar presente. Ok? E se ela estiver presente, tem direito de se defender. Agora, se ela não comparecer, aí, irmão. Tá, aí vem aqui. Espera aí, irmão, deixa eu dessa aqui. Ó, sim, quem é? Por favor, irmão, fique de pé para eu poder me filmar aqui. Opa, cadê a câmera? Manjúlia, sim, Manjúlia, sumiu aqui quando eu aumentei. Por favor, o microfone para ela. Pastor, vai ser a igreja. Como é que a igreja costuma agir em casos de violência doméstica? Como a igreja costuma agir? Como é que a igreja costuma agir em caso de violência doméstica? Aquele irmão que lá em casa desce o cacete na irmã. Eu digo para a irmã, toma uma decisão e eu respeito a decisão. Amém. Decide, irmão, você quer ver com esse cara desse jeito? Você quer fazer? Ah, mas a mulher tem que viver, antigamente era assim, mas a mulher tem que ser mulher debaixo de pau. Não, tem isso. A Bíblia não diz que ninguém tem que viver casado o resto da vida, não. Porque a Bíblia diz aqui, conforme o caso, não pode casar de novo. Mas obrigado a viver não é. Eu respeito. É tome sua decisão, se você quer ou não continuar debaixo de cacete, e a igreja respeita e lhe apoia. Pronto. A igreja, irmãos aqui que são líderes, conselheiros, coisa de casamento, você nunca decide no lugar da pessoa, não. Você dá todo apoio moral, mas a decisão é sua. E o que você decidir, a gente te apoia. Gostou? Eu faço assim. Agora quem quiser fazer, eu faço assim. Por favor, irmã Débora. Por favor, Débora. E pastor? De pé, Débora, por favor, de pé. Aí ela está pequenininha, sumiu, tem que passar aí. Vai. O senhor falou em questão das pessoas excluídas. E às vezes no dia a dia, pessoas falam, fulano da sua igreja está fazendo isso. E a gente tenta explicar para as pessoas que o caso dele foi tratado. Mas ele continua frequentando a igreja porque ele é bem-vindo. E na ideia da sociedade, excluiu a pessoa não pode nem pisar o pé na igreja. Bem. Eu queria que deixasse isso meio. Tá, então duas coisas. Primeiro, irmãos. Nós devemos satisfação mesmo para a igreja. Para a igreja nós temos a satisfação. Qualquer coisa que está acontecendo é com os membros. Segundo, muito bem colocado. A pessoa que é excluída, irmão, ela é orientada a um processo onde ela pode ser restaurada. Inclusive a exclusão, nós vamos ler na lição quando chegar lá, seguindo, para não demorar muito, ela é orientada, ela pode ser restaurada. Aí o processo de restauração espiritual, depois do processo de restauração legal, quando ela vai de novo ser parte da instituição, Igreja de Deus, CNPJ, então que ela deve continuar frequentando. Porque tem casos, irmão, que tem que excluir. Tem casos nem que a pessoa confessa, arrepende, mas como disse em 45, todo mundo aí está sabendo, aí vem o caso, nem deve. E a satisfação para o mundo? Duas coisas. Satisfação para a igreja, que na verdade, meu Deus, satisfação mesmo é para a igreja. Os irmãos aqui têm que saber o que foi. Agora, irmão, sabe quando acontece um crime? Esse crime vive a comoção nacional, né? Assim, o crime virou uma comoção nacional, vai ser tratado de um jeito diferente. Uma coisa que aconteceu lá na Bonina e foi tratada aqui no Fórum em Alvorada, e uma coisa, irmão, que virou comoção nacional. Pecado é tudo igual, o jeito de tratar é diferente. Então tem alguns casos, irmãos, que a sociedade pede o posicionamento da igreja. Ok? Agora, a gente trata e às vezes essa informação que foi tratada não chega lá fora. O que acontece? Igual a senhora disse, se alguém traz, você tem que estar informado, irmão, como é que anda a membresia da igreja. Não, irmão, o caso desse irmão foi tratado. O que importa é os irmãos, é aqui dentro.
na realidade lá fora para Sim, sim. Aí veja bem, essa informação tem que chegar na igreja. A igreja tem que saber que aquele irmão, aquela irmã que teve tais práticas, a igreja tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não deu certo, que ele foi tirado da membresia da igreja. E vamos continuar trabalhando para aqui, porque, irmãos, a exclusão às vezes é um choque. Uma vez repete, excluiu, outra vez põe debaixo de disciplina, não resolveu. Você está excluindo, às vezes a pessoa toma um choque, meu Deus! E esse choque é para ver se ela entende que ela precisa consertar as coisas para poder voltar a obedecer. A igreja diz assim, a gente tenta, irmão, nós não podemos comunicar isso na rádio. Mas me comunica aí que a Marcelene foi excluída da igreja de Deus. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Então, Débora, mas a irmã colocou uma coisa assim, bom, tem coisa que acontece, o conselho trata a gente que não escandalizou a sociedade, foi coisa, ficou pelado, mas foi dentro da tenda. Vamos dizer assim, ficou nu, irmão, foi dentro da tenda. É um caso. Já outro saiu na rua, pelado. É outro caso. Então, Débora, a igreja deve satisfação para a sociedade? Deve. Porque diz assim, nós temos que ter bom testemunho de quem? Dos de dentro? Dos de fora. Agora, a maneira como isso vai acontecer, eu não sei. Agora, o primordial que não pode deixar de acontecer de jeito nenhum é a igreja. Satisfação para a igreja. Nós estamos cuidando. Acontece, não? Claro que acontece. A igreja é uma comunidade de pecadores redimidos. Agora, eu queria só enfatizar aqui, aqui uma palavra aqui é o ponto G. Lembra desse ponto G aqui? Ponto G, eu parar de Pastor, o ponto G da questão, irmão, é a reincidência, viu? É reincidência. Por favor, Marcelene. Pastor, eu sei que Deus mira aqui mais 2 segundos. Eu continuo batendo aquela tecla do pessoal do 8. A igreja, nós sabemos que isso é um crime contra aquelas pessoas, a grande maioria que está lá. Mesmo essas pessoas sendo condenadas, a igreja expulsando essas pessoas porque elas foram condenadas lá. Não é a mesma coisa que falar, por exemplo, liberou o plantio de maconha no Brasil, o irmão lá começa a plantar maconha, a igreja vai me expulsar, porque a igreja sabe que é errado. Mesmo a lei, porque a lei do homem não pode se sobrepor de Deus, correto? Para nós cristãos. Nós estamos sabendo que a grande maioria que está lá está sendo injustiçada. Mas ela foi transitada e julgada, e ele está condenado pela lei do homem, que a gente sabe que é uma estupidez. A igreja vai expulsar esse membro? Eu acredito que os pastores devem estar levando a ceia para esse irmão também. Na verdade, Léo, a gente não tem resposta pronta e nem no estatuto para tudo. Inclusive diz aqui, só de passar perto. Vem aqui, irmão, ó. Aqui, irmão, ó. Vem aqui, irmão, ó. Não, só você passar para o Marcelene. Aqui, irmão, vai ver. Olha aqui, irmão, ó, irmão, outros assuntos considerados graves, omisso desse estatuto, irmão. Quando esse estatuto foi escrito, nem existia essa situação. Então, agora, os casos que já são tratados, não, tem casos omissos, que a gente não sabia, não existia. Aí tem que ir resolvendo como é que faz. Mas vamos aqui na irmã Marcelene, eu vou aumentar ela aqui, bem grandona. Por favor, Marcelene, de pé, Marcelene, por favor, não tem que dar de pé, Marcelene. Isso. Ela é conselheira, viu, gente? É sobre a questão aí do capítulo 18 de Mateus, versículo 15, que diz assim, que se teu irmão pecar contra ti, até que ponto o pecado do irmão é para eu ir tratar com ele, e diz a respeito a mim fazer isso. Marcelene, foi no começo da nossa escola dominical hoje. Deixa eu voltar aqui. Questão de tradução. Começamos por isso, Marcelene, presta atenção. Presta atenção, Marcelene. Se o seu irmão pecar contra você, foi metade da lição, depois você vê o vídeo.
Você lembra? Você prestou atenção na explicação? Esse contra você, ele é o quê? Em alguns manuscritos. Você vai ter que ver o vídeo. Mas pensa que contra você não consta em alguns manuscritos. Aí como é que eu faço? Aí você vê o vídeo. Ok? Tá. Mas aqui, irmãos, eu vou trazer mais fotos. Entramos aqui, ó. Outros assuntos omissos. Não é como a Bíblia. Será que a Bíblia, ela vislumbrou tudo quanto é problema do ano 2025 na Europa? Problemas legais, culturais, religiosos? Não. Agora, vai classificando aqui, tá bom? Já é 10h20? Vai, irmão, então é o seguinte. Por que nós não deixamos nada em aberto, não é? Eu vou trazer ela para mim ter... Na verdade, não era para eu ter cortado, não era para ter feito um livreto, eu cortei das coisas. Mas eu trago mais domingo que vem, vocês verem. Muito bem, irmãos, eu achava que a gente ia. Preparei tanta coisa, mas não precisava mais. Já estamos com a nova revista. Então, domingo que vem a gente passa essa aqui. Deixa eu ver qual é a próxima lição, para eu ter noção se a gente vai passar no próximo domingo. A última lição é o quê? Deixa eu ver aqui. Vamos passar mais um domingo nessa. Aí a outra, 13, vai ser. Arrependam-se, porque o reino dele. Isso aqui a gente consegue passar na aula, consegue? Consegue! Né? Aí a gente vai trazer, não vou distribuir. Vocês querem que eu traga a revista logo? Domingo eu já trago. Então vamos tratar declaração de fé da igreja de Deus, tá bom? Então por enquanto é isso aqui. Aleluia! Ficou faltando alguma coisa? Aí faltando? Deve fechar alguma coisa? Alguém queria falar e eu não dei oportunidade? Tá tudo bem? Então, irmãos, domingo que vem, Deus permitir, a gente continua, viu? Tragam mais coisas, eu vejo que não é tão simples, mas uma coisa é certa. Ó, eu até coloquei aqui, deixa eu ver se está aqui na Amazon, preciso com a Amazon aberta. Esse livrinho, se vocês puderem aqui, ó, quem puder comprar, cadê, gente? Oh, meu Deus. Ai, acabei de procurar aqui. 9 marcas de uma igreja saudável. Não, esse livrinho aqui, ó. 9 marcas de uma igreja saudável. Para quem tem o Kindle, o livro, é de graça, baratinho. Ele no Kindle mesmo, outros formatos no Kindle. Ó, quem quer saber o que é igreja, vamos ver o preço dele no Kindle para baixar o PDF. 38 só. Eu até fiz um texto aqui, irmão, que eu mandei para vocês lá. E ó, uma das marcas de uma igreja saudável é que ela tem disciplina. Os membros que se comportam contrário àquilo que a igreja já foi declarado no Estatuto Social, eles têm que ser analisados, têm que ser acompanhados, têm que ser advertidos. É como na escola. Primeiro que eu quero advertência, ou como é que é? Até dizer que não pode mais. Como é que é o procedimento? A sequência? Na escola. Primeiro é o quê? Não, é repreensão. Primeiro é verbal. Escrita. Depois da advertência, aí já vai para o conselho tutelar. Então, a igreja também tem essas sequências. Ok? É a mesma coisa na justiça, né, doutor? Ele é réu primário. Réu primário. Ah, mas esse irmão nunca bebeu, resolveu ficar bêbado agora. Irmão, não, já é a 10ª vez que ele fica miando no meio da rua. Então, mais ou menos sério, viu, irmão? Amém? Eu vou mandar isso aqui. Vocês querem que eu faça a cópia escrita disso ou eu ponho no grupo dessa aqui para vocês? Põe lá junto com o vídeo, essa aqui? Se imprimir ou não? É um livretinho de 4 páginas. Ei, vocês gostam, né? Vou pôr no grupo e vou trazer para quem quiser ver. Agora, o importante, Débora, quem estiver interessado no assunto, Débora, é esse aqui, chama 9 marcas de uma igreja saudável. E lembrando que uma das marcas, uma igreja que não tem disciplina, uma igreja onde as coisas acontecem entre os membros e a igreja não trata do caso, é uma igreja doente. Lutero dizia, uma das marcas indispensáveis. É só que ele dizia verdadeira é a igreja que tem disciplina, inclusive que tem exclusão. Aqui ninguém exclui ninguém. Então,
Nós estamos tentando ser uma igreja saudável, tentando não excluir, mas quando é inevitável, é isso aí. Amém? Amém. Hoje é o dia das mães, eu já convidei, eu já tenho minha convidada. Você já convidou a sua? Sou convidada? Pois é, mas você é mãe. Para assim, convidar alguém, aproveitando a data, convidar alguém para vir aqui, pessoa que não é crente ou tal, eu já tenho minha convidada, ela disse que deve. Estou dizendo assim, aproveitando a ocasião, convida alguém, convida uma mãe, convide uma mãe sem ser a sua, além da sua, irmão. Convide uma mãe, além da sua mãe, para estar no culto aqui hoje, amém? Qualquer mãe, qualquer mãe, convide uma mãe a mais para estar aqui hoje. Eu não tenho mãe para convidar, convidei uma outra mãe, amiga minha. Você que não tem mãe e você que tem mãe, a sua mãe às vezes não está nem aqui, convide uma mãe para estar aqui hoje à noite. Quem vai tentar? Deixa eu ver. Só ele. Só eu e Júlia e... Muito bem, terminamos. Algum aviso sobre o culto? Algum aviso, Marcelo, do culto? Vai ter brinde. Não. Até agora não. Lembrancinha, nem lembrancinha. Lembrancinha. Vai ter lembrancinha. Não, lembrancinha tem. O brinde para é lembrancinha. Não, brinde, lembrancinha. E aí vai ser, se você for lá na minha igreja hoje, no culto das mães, você vai ganhar uma lembrancinha. Pronto. E uma linda homenagem, oração pelas mães. Traga uma mãe, traga uma mãe. Aleluia. Bom, como o Marcelinho foi quem hoje mais cantou no pau de arara, escolhi elas 3 vezes. Termina orando aí por nós. Marcelinho veio lá no começo do vídeo que eu expliquei o texto, viu?